Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, faz tempo que eu não faço mais esses vídeos sobre a homilia, porque estava muito corrido aqui com relação ao mestrado. Mas desde já eu convido você a poder escutar-me, a poder meditar a palavra do Senhor e também você poder divulgar, né, para os outros também essa meditação do Santo Evangelho. Hoje nós vamos meditar então sobre o dia Natividade de São João Batista. Nós já estamos vivendo nessa grande festa, aqui já estamos vivendo na vigília do precursor do Messias, o primo de nosso Senhor Jesus Cristo. E também hoje vamos pedir também pelo Padre Marcos Aurélio, a gente chamava de Padre Marquinhos, né, da Diocese de Mogi das Cruzes, da minha amada diocese, e que era pároco da Nossa Senhora de Fátima, morreu devido ao Covid, em Poá, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ele possa ser acolhido no céu, no paraíso, na Jerusalém Celeste, ter seus pecados perdoados, a família consolada e toda a diocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo de 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, onde era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor o povo bem disposto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos então celebrando o nascimento do grande São João Batista. Tamanha a santidade desse homem, porque na igreja geralmente nós celebramos o dies natali do santo, ou seja, o dia que o santo morreu, que ele deixou esse mundo, né, esse mundo mortal, esse mundo material, e foi para junto de Deus. Mas há três personagens que tamanha santidade e importância na história da salvação, da economia da salvação, que nós celebramos não só o dia do seu passamento, mas também o dia do seu próprio nascimento nesse mundo. O primeiro é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos a sua Páscoa, sua paixão, morte e ressurreição, mas também celebramos o seu nascimento, segundo a tradição, dia 25 de dezembro, depois da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Nós celebramos a sua assunção aos céus em corpo e alma, 15 de agosto, próximo mês, e celebramos o seu nascimento, a sua natividade, dia 8 de setembro. E depois o grande São João Batista, que nós vamos celebrar, se eu não me engano, agora dia 29 de agosto, o seu martírio, né? Então o seu nascimento para o céu, mas hoje celebramos o seu nascimento neste mundo. Também a santidade desse homem, que para nós podemos entender João Batista, que as próprias pessoas confundiram, será que ele é o Messias? Quando nós vemos lá em Marcos e Lucas, os fariseus, os sacerdotes, eles vindo de Jerusalém perguntando: quem é você? Quem é você? E aí ele vai dizer: olha, eu sou a voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Não. Você é o Messias? Não. Então quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto.
Eu sou aquele que está preparando o caminho do Senhor. Eu sou aquele que vai apontar quem é o Cordeiro de Deus. Tamanha santidade desse homem que depois, quando ele é preso por conta de Herodes e por conta principalmente de Herodíades, que era primeiramente sua amante, era mulher do seu irmão Felipe e depois se transformou sua esposa. Veja bem, ele, quando estava preso, o próprio Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. João, que vai ter a humildade própria daqueles que é santos, própria dos grandes santos, porque ele vai apontar para Jesus quando Jesus sai do batismo ungido completamente pelo Espírito Santo e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que vocês devem seguir, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Importa-te ilum crescere, que importa que ele cresça e que eu diminua. E aí, queridos irmãos e irmãs, este grande homem que vem ser o precursor do Messias, este homem que vem no espírito de Elias, né? Agora há pouco nós escutamos no Evangelho, porque segundo a tradição judaica, Elias, ele vem anunciar a vinda do Messias. Elias que foi, como nós podemos ler no livro do profeta, no primeiro livro dos 6, foi arrebatado, né, em corpo e alma no céu numa carruagem de fogo, grande profeta de Israel, e que vai vir, quando nós vamos vendo o livro do Apocalipse e a grande tradição dos Santos Padres, na época do Anticristo, para denunciá-lo e para pregar a conversão aos judeus. Mas vamos aqui nos ater ao Evangelho. Nos está dizendo que na época do rei Herodes, né, seu pai era Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, e ambos não tinham filhos, ambos tinham essa esperança de ter filho, porém não tinham. Já a idade avançada, e nós podemos imaginar o seu coração, o homem que prestava o culto a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí nos diz que ele era sacerdote, portanto, da tribo de Levi e da linhagem direta de Araão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, Gadol Kohen. E aí ele está oferecendo um incenso. Nos diz os estudiosos, os exegetas, ele era do turno de Abias, então provavelmente foi por ocasião da festa do Yom Kippur, em meados de setembro. E ele, ao oferecer o incenso já dentro do santuário, no lugar santíssimo, ele vê a aparição do grande arcanjo Gabriel, um dos príncipes dos céus, que assistem o Senhor, pelo profeta, pelo livro de Tobias, a 7 grandes espíritos, grandes arcanjos que assistem ao trono do Senhor. 4 não sabemos o nome, 3 sabemos o nome, Miguel, Gabriel, Rafael. E Gabriel, força de Deus, vem dizer para ele que ele vai ser pai, que a mulher dele vai engravidar, e que este menino vai ser santo, que este menino vai ser um consagrado do Senhor, que vai ser um nazireu, que ele não vai tomar bebida fermentada, que desde o seio da sua mãe ele vai ser santificado, e que ele vai trazer pessoas para o caminho do Senhor. Depois nós vamos ver versículos adiante que Zacarias não vai acreditar e depois vai ser castigado por isso, né? Deus abomina a incredulidade. Lá estava um príncipe do céu e mesmo assim ele acaba titubeando. Como que vai se dar isso? Coisa bem diversa vai ser depois com a Santíssima Virgem Maria, que vai acreditar de todo o seu coração. Mas alguma coisa que é muito interessante, nós podemos ver a magnitude de João pelos Atos dos Apóstolos, mesmo depois do Espírito Santo, Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus e o Espírito Santo enviado, ainda depois, na época dos apóstolos, havia um discípulo de João, tamanha era a santidade desse homem. João, que significa Yohana, a graça de Deus. O batiza porque batizava. Ele fazia esse rito judaico do mikve, né? Que é justamente o rito de purificação da imersão da água, daqueles principalmente que eram oriundos do mundo pagão, do mundo gentílico. Eles eram imersos em água, simbolizando essa purificação ritual, simbolizando esse perdão dos pecados para serem incorporados depois ao povo de Israel. Mikve, né? Essa purificação ritual que depois nós vamos traduzir por batismo, batizar em aqueles que são mergulhados, né? Quando nós somos batizados, nós somos imersos na água e o sacramento, em virtude do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus.
templos do Espírito Santo, templos da Santíssima Trindade, membros da igreja e todas as graças que nós podemos imaginar, a graça santificante, a graça atual e todas as graças que inerentes ao próprio do sacramento. Agora, que coisa interessante, mais uma vez o padre quer pontuar como que o nosso Deus realiza seus impossíveis. Porque quando vem anunciar que ele vai ser pai e sua esposa vai ser mãe, provavelmente era um sacerdote, era um Kohen, né? Um Kohenim, fazia parte do corpo sacerdotal de Israel, conhecia a palavra do Senhor e sabia dos casos de esterilidade que depois mulheres que eram estéreis em idade avançada, como foi o caso de Sara, com mais de 70 anos foi mãe de Isaac, no caso, por exemplo, de Ana, que era a mãe do profeta Samuel, ou no caso mesmo também da mãe de Sansão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que nos ajuda muito nos momentos de dificuldade que nós passamos na nossa vida é a gente recordar das obras de Deus, da história de Deus, da história da salvação, daquilo que o Senhor realizou no passado, daquilo que o Senhor realiza hoje também na nossa vida. Que coisa tremenda que realmente hoje nós podemos experimentar na atividade de João, de sermos como João, de levarmos as pessoas até nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.